Sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Abre lá, por favor. Nós vamos ler o versículo de número 11. Abre lá, por favor. Irmão, hoje nós vamos falar sobre o seguinte. Nós vamos falar sobre o caminho da libertação, irmão. Muitas vezes nós achamos que a libertação, a nossa libertação, ela se dá a partir do momento em que a gente fica bitolado na igreja, em que a gente começa a não perder um culto, em que a gente começa até a mudar o jeito de vestir a roupa, e nós vamos nos enquadrando numa caixa religiosa dos falsos libertos, onde tem roupa de crente, cabelo de crente, Bíblia de crente, frequenta igreja igual crente, mas não é liberto. A nossa aparência não quer dizer nada, nada. Diga aí para quem está do seu lado, aparência não quer dizer nada. Nada, nada. Quem era o homem mais liberto desse mundo? Jesus. E o homem mais liberto, Jesus, ele tinha uma aparência normal. Ele não tinha figura religiosa, característica religiosa. Ele era um cara normal. Por ele ser mestre e fazer discípulos, ele tinha que jogar dentro das 4 linhas. Ele tinha que usar as roupas, ele tinha que usar as vestes de um mestre judeu. Ele jogava dentro das 4 linhas, mas não diferenciava-se de outros mestres. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando ele foi preso no Getsêmani, Jesus, preso no Getsêmani, Judas fala para um dos que estão ali, os soldados romanos, o que eu beijar é ele. Isso significa que Jesus era igual aos discípulos, ele não tinha uma característica superior, ele não era fantástico nesse lance religioso, ele não tinha cabelo de crente, roupa de crente, ele era tão normal, igual aos seus discípulos. E é isso que você tem que entender. Que a gente está no caminho de uma pessoa liberta de fato, não tem nada a ver com as coisas aparentes. Diga graças a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Diferente do falso liberto com cara de religioso, é a pessoa que vive aquilo que ela está aprendendo. Até os discípulos precisavam trilhar esse caminho de libertação. Entenda bem, irmãos, a libertação não é só do espírito maligno, não, irmão. A libertação, irmão, muitas vezes, sabe o que é? É a gente se libertar de certos conceitos que temos com respeito à vida. É se libertar muitas vezes de alguma coisa que nos foi ensinado que não passa de meros conselhos carnais, humanos. Os discípulos tinham muito disso. Chegaram para Jesus em diversas situações, como por exemplo o sepultamento, ofício fúnebre.
Posso ir lá sepultar, porque é de costume o filho mais velho sepultar. Não, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus vem libertando, fazendo uma limpa, um arrasta em tudo aquilo que é tradição. Jesus, ele fala sobre o interior do copo, não sobre o exterior do copo. Quando nós falamos do caminho da libertação, não existe, irmão, irmã, não existe uma pessoa que trilha no caminho de libertação que ela não pratica a exortação. Ela está todo o tempo buscando exortar. Só que exortar, irmão, é com amor. Ninguém tem o dom do profeta João Batista. Ele foi o último profeta. E ele sim falava raça de víboras. E ninguém tem autoridade como Cristo também para dizer as mesmas palavras. Raça de víboras. Nós devemos fazer tudo por amor. Só que olha só, quem quer ter uma vida liberta mesmo? Diga glória a Deus. Então você tem que começar a exortar as pessoas. A pessoa que sofre com pecado, libertação de pecado. Não é só demônio não, irmão. Libertação de remédios. Libertação de vícios. Libertação, irmão, libertação do palavrão. Está uma moda falar palavrão agora que você não faz ideia. Dentro do meio evangélico. Está na moda. Está na moda falar palavrão. Você não faz ideia das coisas absurdas que estão acontecendo, irmão. É apostasia, é final dos tempos, irmão. Não tem jeito, é final dos tempos. A coisa está realmente feia. Está na moda falar palavrão entre os evangélicos. Libertação de palavrões. Eu não digo... A pessoa quando ela está com raiva, a pessoa quando ela deixa a ira tomar conta dela, ela fala que ela nem percebe o que ela está falando. Então eu não estou falando da pessoa que fala palavrão quando está nervoso. É libertação da raiva, libertação da ira. Posso ouvir aí um amém? Tem gente que não se liberta da ira nunca. Pouca coisa já tira ela do sério. É, não é? Qualquer contestação, ela não consegue ficar calada. Quem que era o homem mais liberto desse mundo? Jesus. Quando contestaram ele, o que ele fez? Não abriu a boca. Domínio próprio. Essa vai para as irmãs, né? Tem que se controlar, irmã, a língua. Ai, mas eu peço para fazer, não faz, e eu não sei. Fica quieto. O marido, libertação. Só que quando fala pelo que exortais uns aos outros, ele também fala edificai uns aos outros. Exorte as pessoas, sim. Exorte. Fala, olha, não é bom que você fique irado, mas o que você tem que fazer? Edificar essa pessoa. O que edifica? O lar, o louvor, o fundo musical, a calma. Se você quiser, depois eu te passo alguns. Ó. Edifique as pessoas da sua casa, seus filhos. Você não está pensando só em você. Ai, como eu preciso. Hoje, a falsa humildade tomou conta do mundo inteiro, inclusive na igreja. Olha para mim, por favor. O que é a falsa humildade? Será que eu estou tratando bem as pessoas? Será? Nossa, eu não falei bom dia para aquela senhora, eu vou ter que ligar para ela. Olha, bom dia, viu? Me desculpa de não ter falado com você. Eu não quero que você pense mal de mim.
Isso é falsa humildade, porque mesmo que você procure ser humilde, não é essa humildade que a Bíblia fala para ter. Aí olha, agora que eu estou ganhando um pouquinho bem, eu tenho que continuar vivendo como se eu fosse pobre. Não, você tem que andar de acordo com os passos que Deus coloca. O chão, quem coloca é Deus, o passo, quem coloca, quem dirige é Deus. Você tem que ser humilde. Ai não, então, peraí, eu não vou aparentar nada. Você está pensando sempre nos outros. Isso não edifica as pessoas, porque as pessoas vão saber que você está numa situação boa, está sendo miserável. Se for para pensar nos outros, os outros vão pensar de você. A libertação da falsa humildade é essa. Não me importo se o fulano está achando que eu estou sendo desumilde. Não me importo se as pessoas acham que pela minha condição agora eu posso ter. O que eu me importo é com a verdadeira humildade. Sabe qual que é? E me preocupar se Deus está se agradando de mim ou não. Eu me liberto de muita coisa assim. Eu preciso pensar somente em Deus. A gente tem que pensar somente em Deus. Só que a gente pensa pouco nos outros. Quando a gente começa a viver assim. É assim? Não. Por quê? Porque o texto está dizendo que a gente tem uma missão. E o texto aqui de 1 Tessalonicenses está falando que você tem que exortar. Só que exortar era o amor. Hoje, irmãos, não tem mais conversa. Eu tenho certeza que eu nasci no tempo errado. Porque eu amo a conversa. Eu amo dialogar, conversar. Quando alguém me procura para conversar, eu não vejo a hora disso acontecer. É tão gostoso conversar. Eu já fiquei noites e noites em claro, sem dormir, irmão, conversando com a minha esposa. De chegar no outro dia, os olhos fundos, de tanto conversar, dialogar, conversar, sem se preocupar se tem alguém ouvindo, criança dormindo. Tem que trocar bastante ideia, tem que conversar, irmão. Hoje em dia o povo não conversa, o povo comunica. E principalmente no casamento, isso não exorta ninguém, a conversa exorta, a conversa edifica. Tem que conversar, irmão. Você tem um lugarzinho reservado na tua casa? Quem tem? Levanta a mão. Qualquer lugar reservado. Uma sala de visita, alguma coisa que dá para você falar assim, ó, vem cá, senta aí. Nós precisamos conversar sobre aquele assunto lá. Não me venha com telefone. Não me venha com celular na mão. Converse aqui. É pessoalmente. Sai principalmente com os da sua casa. Você quer trilhar o caminho da libertação? Volte a conversar. Fecha a porta. Fala, vamos ficar um tempo aqui falando sobre o assunto. Olha só, tem que ter sabedoria para falar sobre o assunto. O assunto que nós estamos falando é até chegar a um entendimento. Chegou no entendimento, legal, vamos trocar o assunto. Porque você não pode ficar numa conversa supondo coisas. Quem está entendendo? Por exemplo, você precisa conversar porque com um filho que reprovou de ano, um exemplo. Então você vai conversar, filho, olha, eu sinto muito, eu não tive tempo para estar junto com você. Eu estou muito chateado com o que aconteceu.
eu quero ouvir de você as suas palavras, mas saiba que é o seguinte: estou muito bravo com você, que você não fez o que era para ser feito, andou com uma companhia. Quero que você me fale quem são essas pessoas. Agora, se você ficar naquela conversa, além de exortar aquela pessoa, o filho no caso aqui, além de exortar e edificar, mostrando que você está do lado desse ser humano, se é marido, se é esposa, se é filho, não interessa, se é amigo, conversa entre amigos, não existe, é só, quando você vai conversar com a pessoa, é assim, ó, viu, eu queria falar com você, sabe tal coisa, então eu tô arrumando essa máquina em casa, e tal, aí a outra pessoa, ela pega e fala, é que a minha também, não é, que essa daí, não, a minha, hoje em dia, as pessoas não querem ouvir, começar uma conversa e terminar, elas só pensam nelas, só nelas. Então você quer falar do seu problema, não dá, porque você fala e a outra pessoa já fala, não, mas comigo também, não ouve, não vamos falar sobre aquele assunto, vamos falar do meu também, isso é péssimo. Que bom que você está aqui hoje, para você poder mudar a sua forma de conversar, porque a Bíblia fala que é melhor ouvir, e muitas vezes você edifica as pessoas só de dar ouvido para elas, a pessoa fica bem. Eu nunca vou esquecer, quando eu era obreiro ali, ainda sou, estava ali recebendo as pessoas, que às vezes o obreiro trabalha mais que o pastor da igreja. O pastor da igreja às vezes está preocupado na época, no outro ministério onde eu pertencia, era bater meta, tinha que bater meta, então o pastor estava preocupado logo em passar um monte de envelopes e tal, e o povo ficava vazio, mas o obreiro não. O obreiro terminava o culto, irmão, estou vendo que você está precisando de uma palavra, e você vinha com a palavra, a Bíblia diz e tal, posso orar por você? O obreiro fazia mais do que o pastor, isso era óbvio. Então nesses atendimentos que a gente fazia com o povo, o que dá a entender que parece que o pastor só ia lá para pedir. Uma vez eu recebi uma senhora, e essa senhora falou, eu preciso, estou com um problema, não lembro se era casamento, o que é e tal. Irmão, naquela ocasião, a chave geral, não tem a chave geral que você fala, eu desliguei, eu desliguei a chave geral, não falo, eu só ouço, e sentei no banco lá da igreja, e ela falou, e ela falou, e ela falou, e ela falou, irmão, eu não falei uma palavra, eu não falei. Quando ela mesmo foi se levantando e falou assim, olha, eu estou aliviada só de conversar com você. Amém. Quando eu fui falar alguma coisa, já está então bem? Amém. Só ouvi. Os meus ouvidos edificaram aquela mulher. Você tem que entender que o caminho de uma pessoa liberta é esse. Quem não é liberto não ouve ninguém, não quer ouvir, não faz essa parte, não exorta, ou seja, está pouco se lixando se aquela pessoa está acertando na vida ou não, ou se há um amigo, alguém próximo. Exortar não é ficar mandando a pessoa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Ir para a igreja não é sinônimo de mudança de vida. O que aquela pessoa precisa de uma palavra sua, o que aquela pessoa precisa de um conhecimento da Bíblia, só uma coisa simples, que você conheça pelo menos uma parábola de Cristo, e que naquele exato momento você fale para ela. O que as pessoas precisam, e que o mundo precisa, a exortação não é você tem que entrar para a caixa religiosa. O que as pessoas precisam não é entrar para a caixa religiosa, porque senão serão apenas mais que estão na igreja, mas não praticam. O que elas precisam é de uma palavra nossa, porque nós estamos no caminho da liberdade.
Nós somos libertos e essas pessoas não são. O que você não pode aceitar é que o diabo ponha dentro de você que você ainda não é liberto, que você não é capaz, que você não pode, que você primeiro tem que se tornar obreiro, que você tem que falar em 300 idiomas das línguas dos anjos para poder fazer a obra de Deus. Não me venha com esse engano, diabo, porque eu não vou aceitar. Porque o mínimo de conhecimento que nós temos para trilhar no caminho dessa liberdade em Cristo, o mínimo é o que o diabo não quer que você faça, para que você nunca se sinta capaz. E você é capaz. Qualquer um de nós que conhecemos a Jesus, podemos pegar a cara do diabo, irmão, esfolar lá no asfalto e fazer o que a gente quer, porque ele não tem poder. O poder está sobre aqueles que creem em Cristo, estão sobre a oportunidade da entrada do céu. Alguns estão brincando com essa oportunidade, não estão levando a sério o reino de Deus, até amam a Deus, mas estão embaraçados com as coisas desse mundo. Jesus foi muito enfático, a exemplo da sua própria vida. Qualquer pastor que não trabalha e anda de carrão, qualquer pastor que não trabalha com as suas mãos e mora em apartamento de luxo, em casa de luxo, condomínio, atacaram o meio religioso evangélico para os seus méritos de enriquecimento, porque a imagem do nosso Senhor Jesus não é nada disso. Ele foi contra isso. Se não for meramente pelos seus esforços, o teu trabalho, o trilhar do seu suor, se levantar cedo e começar a prática da sua vida em árduo trabalho, mão na obra, sabedoria, em prática, se não for assim, não é digno desse salário. Porque o povo, a pessoa que está lá andando com um carrinho mais simples, o cara está andando de carro importado, extremamente absurdo. Eu falo essas coisas, mas não dá para exortá-los. Por que não dá para exortá-los? Vai contestar um cara sujo desse para você ver. Contesta para você ver. Você vai ouvir palavrões que nem no prostíbulo você escuta, de xingamentos, de tão sujos, que quem ataca ao meio de Cristo para enriquecimento próprio é pior hoje do que Judas, porque Judas pelo menos devolveu, se arrependeu. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, eu amo pregar, porque a minha preocupação maior na pregação é na nossa edificação, ou seja, no alimento que realmente precisamos, sem demagogias ou achismo, como por exemplo, a caixa religiosa, como que eu falei. Se uma pessoa me deu bom dia, boa tarde, boa noite, ou não me deu a paz, isso não vai fazer diferença alguma, irmão. O que faz a diferença é nós olharmos para a palavra e vermos se a gente está agradando a Deus ou não. Então não importa a prática dos outros, nem mesmo se preocupar em você agradar a todo mundo. Amém? Não precisa agradar, mas quem está na palavra, tem sempre uma palavra para alguém. A palavra exorta, a palavra edifica. Em casa, louvores exortam e edificam. Amém? Vamos lá? Deixa eu pegar um texto. Não precisa abrir, deixa eu só ler alguns, eu vou falar para você abrir em outro. Mateus 7,12, não abre. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, vós a eles,
porque esta é a lei e os profetas. Você quer que as pessoas te ouçam? Ouça as pessoas. Você quer que alguém tenha uma boa palavra para você, um bom conselho? Dê um bom conselho para as pessoas e tenha uma boa palavra para as pessoas também. Fazendo isso, você vai salvar você e seu irmão. João 13:34, não abre. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. A prática de amar as pessoas através das atitudes e não das palavras. É certo que Deus tem ciúme de nós, e se você costuma falar que ama as pessoas, você também precisa falar muito mais que ama a Jesus e a Deus e ao Espírito Santo. Gálatas 5:13, abre lá por favor. Gálatas 5:13. Abre ali por gentileza. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vamos lá. Não useis da liberdade só para dar ocasião à carne, porém, servivos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a você mesmo. O amar o próximo como a nós mesmos, a gente já entendeu isso, irmão. Eu tenho que amar a mim para poder amar o outro. É amar o próximo como eu me amo. Quem se ama cuida do corpo. O corpo é o templo, você tem que cuidar. Amém, Jesus? A alimentação tem que ser saudável? Tem. É uma responsabilidade sua, o templo. Eu não faço tatuagem, mas come um monte de porcaria, dá na mesma. Eu não me prostituo, mas não tira os olhos das novelas da Globo. Não porá as coisas mais diante dos meus olhos. Jesus disse, com respeito à questão do adultério, a pessoa não precisa ir lá e praticar o ato. Se ele olhar com intenção, já adulterou. Então, irmãos, amar o próximo é como nós os amamos, como nós nos cuidamos. Também vamos passar esse cuidado para as pessoas. Amém? Se eu quero de Deus uma palavra que conforta o meu coração, que me ensina, me direciona, me mantém de pé, por que eu não vou fazer isso pelas pessoas? Porque eu tenho que esconder a palavra no meu coração. Mas não é assim, irmão. Você não pode esconder a palavra no teu coração e não pregar, ensinar, dizer isso às pessoas. Porque isso não é o caminho da liberdade. Isso é o caminho da prisão, da religiosidade. Vamos lá, deixa eu só pegar essa primeira parte aqui, ó. Não useis da liberdade só para dar ocasião à carne. Para um pouquinho aí, irmãos. Tem muita gente que usa dessa liberdade em Cristo. Qual a liberdade? A liberdade de que, se nós pecarmos, nós podemos confessar os nossos pecados e Ele vai nos perdoar. Sim ou não? O que nós não podemos usar é de estratégia diante da graça de Deus. Ah, Deus perdoa todos os pecados, então fica tranquilo. Não é bem por aí a coisa.
Não é bem por aí a coisa. Primeiro que, para que haja perdão, tem que haver arrependimento. Choro, lágrima. Eu choro um pouco, depois, e está tudo resolvido. Não, não é assim. É de coração, é de alma. É não querer mais praticar aquilo. É não querer mais falar aquilo, ser assim, ou usar aquilo. Só que o texto está dizendo que nós temos liberdade também para a carne. Mas não é só para a carne, mas para a carne você tem. E se eu não prego que você tem liberdade em Cristo, no seu corpo, então significa que eu estou pregando um padrão religioso, e não existe padrão em Cristo. Existe santificação. Sem santidade ninguém verá a Deus. E existe o pecado, que suja a sua veste. Santidade, limpeza, purificação. Então vamos lá. Quando nós estamos reunidos em família, nós ficamos lá, aleluia, glória a Deus. Você está reunido em família, você vai se divertir, você vai pôr uma música alegre, entendeu? Se não é uma música que está xingando palavrão, falando besteira, fica à vontade, é lícito. A pessoa está falando, eu estou falando do caminho da liberdade, irmão. É o caminho da liberdade. Porque, sinceramente, há momentos em particular, quem é casado entenda, que não dá para ouvir louvor naquela hora. Pastor, não dá, não tem como. Parece que você está constrangindo o espírito. E te remete a lembrar que para você fazer um jejum e se consagrar, você tem que se abster dos atos carnais, por pouco tempo, e com consentimento mútuo, e depois retornem. Entenda bem. Então há liberdade na carne, o desfrute da carne, o casamento. Quantos casamentos são destruídos porque não há liberdade em Cristo no corpo nunca? Não há liberdade em Cristo. Até mesmo solteiros não tem um momento de lazer, não. Obviamente que não é sexual, porque a vida e a prática sexual é santo somente dentro do matrimônio, no leito matrimonial apenas. Agora, note comigo uma coisa: há liberdade também para os solteiros, e isso se dá em ocasiões de desfrute, com uma amizade, com seus estudos, com as suas recompensas, com o seu trabalho, em tudo, sabendo usar a liberdade em Cristo no corpo. Alguns têm o chamado de Deus para serem como o apóstolo Paulo e Cristo, que são celibatos, homens que não se casaram, diferente de mim. Eu não posso olhar para Cristo e falar: Cristo, e agora? Eu tenho que olhar em todo o contexto da palavra, porque eu não vejo a prática de Cristo casado, mas eu vejo em todo o contexto da palavra que também é Jesus, porque o verbo se fez carne. Então eu olho para a Bíblia e observo ela para poder usar da minha vida, viver a minha vida, o meu corpo, essa vida terrena. Volta então. Seria muito bom se a gente tivesse os parâmetros de Cristo em tudo, porque Ele é o nosso modelo, é Ele quem a gente tem que imitar. Às vezes você vê alguém bem sucedido, mas a Bíblia fala, hoje eu lia em casa, eu fiquei lendo a Bíblia o tempo inteiro que eu pude,
E a gente vai ver, irmãos, que nós não podemos imitar as pessoas bem-sucedidas. Olha, não imite as pessoas que estão sendo bem-sucedidas. Como não? Não pode. Porque o nosso único parâmetro de imitação é Deus. O nosso único parâmetro de imitação é Cristo. Nota que o falso evangelho está sendo pregado hoje e as pessoas estão querendo imitar o homem. Estão esquecendo de sonhar a sua própria vida para viver uma realidade que ele assistiu, que ele viu. Então você tem liberdade no corpo em Cristo também. Não é obviamente que a porção dessa liberdade, ela é maior no espírito do que no corpo. É claro, porque a maior parte dos prazeres carnais são pecaminosos. O desfrute da carne demasiado, você vai entrar em caminhos de pecado. Porque você vai se afastar de Deus. Você vai deixar as coisas ocuparem o teu coração. Isso é um problema. Não é o caminho da liberdade. O caminho da liberdade é a gente saber dosar entre o espírito e o corpo, mas saber que existe sim o desfrute do corpo. Os manjares que são proibidos pelos falsos profetas, porque eles querem que as pessoas fiquem dentro das suas igrejas, ouvindo o que ele fala, falando, vai para a direita, o povo vai para a direita, vai para a esquerda, o povo vai para aí, e eles enriquecem cada vez mais com isso. É isso que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que muitos pregariam contra os prazeres lícitos do corpo, e diferentemente do alvo que nós estamos atingindo hoje aqui, que é a liberdade no espírito e também no corpo, sobre aquilo que é lícito. Diga glória a Deus. Tito capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8. Quem já achou, diga amém. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas ao homem. Então, boas obras como Paulo disse em Filipenses, sobre o nosso pensamento, pensar no quê? No que eu posso pensar, já que eu não quero pecar? Pensar em tudo aquilo que é lícito, pensar em tudo aquilo que tem louvor, pensar em tudo aquilo que agrada a Deus, pensar naquilo que você não ficaria constrangido se alguém estivesse lendo os teus pensamentos. Pensar em coisas boas. Então as boas obras seria tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que é justo, tudo que é boa prática, tudo aquilo que é dádiva para Deus, que vai louvar a Deus com o seu sorriso, com o sorriso da tua família, com o sorriso dos que estão em sua volta, dos que você se relaciona. Sim, verdadeiramente, essas são as boas obras que nós devemos nos aplicar. Se há alguém entre nós sem fé, sendo dilacerado por causa dos problemas da vida, você entrou aqui por causa da palavra. Ninguém chegará até você se não for por causa do que você tem para dar a ela. E nós só temos uma coisa para oferecer às pessoas, são as nossas palavras. O que podemos oferecer para as pessoas são as nossas palavras. A pessoa chega aqui nesse exato momento, pastor, eu estou aqui porque eu estou precisando de uma ajuda com o meu filho. Eu estou com uma necessidade muito grande. Ele está hospitalizado, até mesmo internado. Pastor, me ajude. O que nós vamos falar? Crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. O
que nós vamos fazer? O que nós vamos entregar? O que ela quer aqui? O que ela quer? O que nós queremos aqui? A palavra, apenas a palavra, nada mais do que isso, apenas a palavra, pastor. Obrigado pelas orações, mas o meu filho faleceu. Ah, é? Só existe um que ocupará o teu coração a partir de agora, e que vai acalentar o teu coração, e te fazer trilhar nos caminhos de firmeza, que é o Senhor Jesus. E Jesus chorou, você sabia? Então, até para resolver o problema, até nas suas solidões, nas suas derrotas, nas suas tristezas, tudo é a palavra. Tudo é a palavra. Você conversa com uma pessoa, a pessoa começa a falar, olha, não está bem, que ela precisa da palavra. Não fica somente ouvindo, não. Saiba quando é hora de ouvir. E eu vou tentar explicar. A hora de ouvir, normalmente a hora de ouvir é quando você vai ouvir os seus familiares. São pessoas mais próximas. Essas pessoas precisam da sua atenção, precisam dos seus ouvidos. Seus amigos, seus familiares, seus de dentro de casa e os de fora, familiares e amigos que são chegados, eles precisam que você sente de um lado e ele do outro, e você só escute. Ele precisa disso. Também precisa de conversar. Você conversar, você colocar um posicionamento que se enquadra com aquela situação, falando do assunto, buscando, e se por acaso tentasse dessa forma, será que não daria certo? Eu posso te ajudar naquilo que for preciso, eu não tenho muita condição de te ajudar, mas eu posso te ajudar aqui, eu posso fazer isso por você, eu estou aqui, pode contar comigo. Isso é conversa, irmão, isso liberta, isso é caminho, isso não existe mais, irmão. Hoje o povo só quer as coisas para si, hoje o povo só pensa em si próprio. Hoje o povo só vive na falsa humildade, como eu disse, não vou repetir, mas eu já disse, a falsa humildade. Será que, tudo pensando nos outros, por quê? Porque na grande finalidade ele quer ser o bom diante das pessoas. Ele quer ser bom diante das pessoas. Jesus disse, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é o Pai. Então não se preocupe com essa bondade alheia, mas seja sincero no trato a fazer a obra. Você precisa fazer a obra. Lemos aqui sobre essa caridade. Essa caridade é fazer a obra pelas pessoas. Você precisa fazer a obra de Deus com o seu familiar. Tem obra pendente, tem obra parada. Caridade também é dar ouvido e conversar com as pessoas. Você precisa conversar. Você precisa conversar, trocar umas boas ideias. Se você precisar desabafar, em nome de Jesus, você precisar desabafar e não tem ninguém para ouvir você, procure os pastores da igreja. Procure os pastores da igreja. E se por acaso, um dos pastores aqui da igreja não deixar você falar, interpelar as suas palavras, procure um outro pastor, mas não desista. Procure alguém que vai ouvir você. Porque às vezes tudo que você quer é descarregar, colocar isso para fora, e não tem ninguém que escute você. E nós precisamos ouvir uns aos outros, receber a carga uns dos outros. Esse é o trabalho da igreja, esse é o teu trabalho, esse é o meu trabalho, esse é o caminho da liberdade, não há outro, não há outro. Aí se encerra as investidas do diabo. É claro, existem situações possessivas, pessoas que de antemão foram nas casas de batuque, envolveram e amarraram sua vida lá em busca de troca disso, daquilo, venderam a alma, rasparam o cabelo, cortaram, fizeram um pacto de sangue e tudo mais, estão sendo cobrados pelos demônios agora por essa legalidade que um dia deram. É a mesma coisa, por exemplo, o adultério. O adultério existe uma legalidade, a pessoa vai ser cobrada por aquilo, ela vai ter que assistir de camarote a destruição da sua família, aos poucos, às beiras, mas ela vai assistir, porque o adultério tem consigo um pacto, e sobre esse pacto existe uma legalidade. Pastor, em Cristo Jesus, confessou o pecado, acabou? Não, irmão, com certeza não. Pensasse antes de praticar o ato, porque existe consequência sim.
E há pessoas que são perturbadas, que são cobradas de demônios, enquanto elas não chegam a entendimento de realizar um pacto maior com Deus. Há pessoas que precisam de libertação, de imposição de mãos, que precisam ouvir o grito no ouvido dela, e quando ela está fraca e sentindo um peso nas costas, pula para fora, demônio, sai agora, manifesta por inteiro, com as mãos amarradas, em nome de Jesus, e vai ficar de joelho diante de mim. Tem pessoas que precisam sim, não é o caso de ninguém aqui. Não é o caso de chamar um demônio que está agindo através de você a vir manifestar a ponto de você ficar possuído. Porque o caminho da liberdade dos nossos irmãos aqui da igreja, que não são muitos, nós sabemos que pouca conversa existe entre os lares, nós sabemos que pouco diálogo existe entre os lares, nós sabemos que pouco prazer existe entre os lares, e pouco desfrute existe entre os lares, que pouco conhecimento tem sido recebido. E por muitas vezes porque nós queremos o pouco conhecimento. E se o pastor tem mais bagagem para dar, a gente não quer. Olha, esse pastor está falando muita coisa que eu vou ter que praticar, eu não quero. Eu quero mesmo o pastor que fala pouca bagagem. Porque o que fala pouca bagagem é fácil de viver. Agora o pastor que traz uma bagagem um pouco maior para a gente, é complicado para a gente. Porque a gente fica à mercê agora, de praticar e obedecer. Cristo era assim. Cuidado para não fugir de Cristo. Bem como é fácil a gente se adaptar àquilo que nos gera algum tipo de comodismo. E eu volto a dizer, muitos querem o pastor mais fraco para poder ter uma vida mais fraca. Muitos escolhem colocar os comichões nos ouvidos para não escutar as verdades. Existem maridos, e eu conheço um, que não tem diálogo com a sua esposa, nem com as suas filhas. Diálogo é se preocupar, saber, e aí, está tudo bem? Como é que vai? Joia? Certo.